As habilitações. Habilitação ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, vai habilitar o motorista a conduzir ciclomotor. O ciclomotor é veículo de 2 ou 3 rodas classificadas como ciclomotor. O que é um ciclomotor? Ciclomotor é um veículo que vai até 50 cilindradas e até 50 km por hora. É um veículo de 2 ou 3 rodas, com até 50 cilindradas e até 50 km por hora. É a cinquentinha, né? 50 cilindradas, 50 km por hora. Aqui está o desenho da ACC, para você associar com a informação passada. Essa ACC é uma habilitação, você pode optar por tirar a habilitação ACC, mas aí você vai poder conduzir apenas ciclomotores. Ou então pode optar por tirar a habilitação A ou categoria B, que são as categorias iniciais. A categoria A, você vai poder conduzir qualquer tipo de ciclo motorizado, de 2 ou 3 rodas, incluindo também, então, triciclo, de qualquer cilindradas, né? A ACC você fica limitado. Se você tirar a habilitação ACC, só ciclomotor. Agora, se você tira a categoria A, você vai poder conduzir qualquer tipo de ciclo motorizado, de 2 ou 3 rodas, desde as cilindradas mais baixas até a cilindrada mais elevada. A categoria A, então você vai poder conduzir veículos motorizados ou elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Aquele carro lateral que acopla-se para conduzir carga, ou então aquele carro lateral também é utilizado para conduzir passageiros. Por isso, em prova teórica, é correto afirmar que o passageiro em uma motocicleta deve ser conduzido em carro lateral acoplado ao lado do veículo ou em assento suplementar colocado atrás do piloto, que é a garupa, todos usando capacete de segurança. Então, com a categoria A, você pode conduzir qualquer tipo de ciclo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem o carro lateral. Agora, tem uma exigência para os CFCs, o Centro de Formação de Condutores, as autoescolas. Essa exigência é que, para o candidato tirar a categoria A, esse exame deverá ser realizado em veículos com cilindradas acima de 120. Acima de 120 cilindradas. Não importa, a moto pode ter 125, depois da 120 a 125, né? 125, 150, 200 cilindradas, não importa quantas cilindradas, mas tem que ter acima de 120 cilindradas. Então, isso é uma questão interessante para a prova, né? Para a categoria A, o exame deverá ser realizado em veículos com acima de 120 cilindradas. Aí, depois que tira a categoria A, você pode conduzir qualquer tipo de ciclo motorizado, de 2, motorizados ou elétricos, de 2 ou 3 rodas. Para a categoria B, você vai poder conduzir veículos cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilos. Então, o peso até 3.500 quilos para a categoria B, e a lotação é só até 8 lugares além do condutor. Então, quando fala 8 lugares além do condutor, é excluindo o condutor, sem contar o condutor. Então, ao todo, são quantos lugares? 9. Cuidado com essa palavra, excluindo, né? Às vezes pode colocar incluindo, você confunde. Então, lembre que é além. Então, são 8 além do condutor, sem contar o condutor, excluindo. Ao todo, então, no máximo, 9, que é 8 sem contar o condutor. O veículo pode ter reboque ou semi-reboque. O reboque ou semi-reboque é essa unidade que não tem motor acoplado à unidade motora. Reboque ou semi-reboque. Pode ter, contando que o
peso bruto total do veículo não exceda a 3.500 quilos. Entendido? Então, são as categorias A e B. Que tipo de veículo você pode conduzir com essas categorias. E também passei para vocês a habilitação ACC. Aí você vai poder conduzir ciclomotores com essa habilitação ACC. Vou passar agora então para as categorias profissionais, que é a categoria C, D e E. Agora, saiu uma lei em 2011, onde os condutores que têm a categoria B poderão conduzir motorcasa ou motorhome. Às vezes eles usam home, que é casa em inglês. É motorcasa ou motorhome. O que é esse motorcasa ou esse motorhome? São aqueles trailers utilizados para atividades análogas, usados para escritório, lanchonetes, ou então até moradia própria mesmo. Então, foi liberado para esses proprietários de motorcasa ou motorhome poderem conduzir esses veículos com a categoria B, contando que o veículo só vai até 6.000 quilos. Conclui-se, então, que o único veículo que pode ser conduzido com a categoria B, que pesa mais de 3.500 quilos, vocês viram que a categoria B é até 3.500 quilos. Mas o único que pode ser conduzido com a categoria B, o único que pesa mais de 3.500 quilos que pode com a categoria B é o motorcasa ou motorhome, mas contando que o veículo só vá até 6.000 quilos. A lotação é a mesma, só tem 8 lugares, além, excluindo quer dizer além. Então, a mesma lotação da categoria B, só tem 8 lugares, excluindo o condutor, excluindo do motorista. Então, resumindo, então, categoria B, o peso até 3.500 quilos, com exceção do motorcasa ou do motorhome, que pode ser conduzido com a categoria B, além de 3.500 quilos, mas só até 6.000 quilos, só até 6.000 quilos de peso bruto total. Vou entrar então aqui com a categoria profissional, que é a categoria C, D e E. Para tirar qualquer categoria profissional, que seja C, D e E, o candidato tem que preencher o seguinte pré-requisito. Ele não pode ter cometido nenhuma infração grave, nenhuma gravíssima e nem ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Então, isso é um pré-requisito para tirar qualquer categoria profissional. Vem essa questão em prova, pré-requisito para tirar profissional, este aí é um pré-requisito para qualquer profissional. Não ter cometido grave, nem gravíssima, nem reincidência em média nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, porque a infração ela aspira do sistema, ela sai do sistema depois de 12 meses. Então, o candidato terá uma nova chance de tirar o profissional a partir da data que essa infração fizer aniversário, vamos dizer assim. Depois de 12 meses sai do sistema, ele volta a ser primário e pode tirar essa categoria profissional. A categoria C, além do motorista ter que preencher esse pré-requisito, ele ainda tem um prazo de habilitação que tem que ser cumprido. Então, tem que ter 1 ano de categoria B. Então, 1 ano de categoria B pode tirar a categoria C, 1 ano de B. E aí o meu aluno me pergunta, 1 ano de permissão para dirigir vale? Vale. Você ficou 1 ano com a permissão é uma habilitação. Então, vale 1 ano de PPD, você já pode tirar a categoria C, sim. Categoria C, que tipo de veículo você vai poder conduzir? Você vai poder conduzir aquele veículo que pesa mais de 3.500 quilos, onde você não poderia mais com a B, lembra? A B só até 3.000, com exceção do motorcasa ou do motorhome, que foi liberado em 2011 para os proprietários poderem conduzir, né? Até 6.000 quilos só. Fora o motorcasa ou motorhome, nenhum outro pode. Aí você tem que ir para a C. Então, a C, aqueles com peso acima de 3.500 quilos.
E a lotação é a mesma da categoria B. Então, aqui não pode fazer o transporte coletivo. Então, a lotação, que é a capacidade de pessoas para um veículo, não pode não exceda a 8 lugares. O peso, a combinação de veículos, o peso só pode ir até 6.000 quilos. Então, a categoria C, o peso é de 3.500 quilos até 6.000 quilos. 3.500 até 6.000 quilos, categoria C, e a lotação só até 8 lugares além do condutor. Resume-se, então, a categoria C para condução de caminhão e tratores. Caminhão e tratores. Tratores em geral, trator de obra, trator de esteira, trator misto, caminhão-trator, máquinas em geral, máquina agrícola, máquinas de obras industriais, terraplanagem. Então, resume-se a C para condução de caminhão e trator, né? E caminhão até 6.000 quilos. Se pesa mais 6.000 quilos, já tem que ir para uma categoria mais elevada, que é a categoria E. Mas antes de conhecer a E, vou apresentar para vocês agora a categoria de transporte coletivo, que é a categoria D. Aí sim a categoria D vai subir a lotação. Então, a lotação acima de 8 lugares, além do condutor. Você vai poder conduzir ônibus com qualquer capacidade de assento. Tu falou que o veículo possui a lotação acima de 8 lugares, além do condutor, é a categoria D ou a E. Se for a categoria mais elevada que a D, também pode, não tem problema. A direção, quando você quer conduzir um veículo profissional ou de transporte coletivo, a direção é a D, né? Então, a D, você pode conduzir ônibus com qualquer capacidade de assento. Então, falou que tem 20 lugares em prova teórica, 40 lugares, não importa. Se tem acima de 8 lugares, além do condutor, é a D. Se for a E também, não tem problema, mais elevada. É a D ou a E. Agora, tem um pré-requisito também para o veículo da autoescola. A autoescola deve apresentar um ônibus com capacidade acima de 20 lugares. A autoescola, para a categoria D, deverá apresentar um ônibus com capacidade acima de 20 lugares. Então, esse aqui é uma exigência para a autoescola. A autoescola deve apresentar um ônibus com capacidade acima de 20 lugares. Como para a categoria A, a autoescola deve apresentar uma moto com cilindradas acima de 120, para a categoria D, a autoescola deverá apresentar um ônibus com capacidade acima de 20 lugares. E aí, eu passo para vocês agora a dica da diferença de micro-ônibus e ônibus. Micro-ônibus, a capacidade até 20 lugares. Ônibus, capacidade acima de 20 lugares. Então, tá aí uma certa justificativa para isso. Então, apresentar um ônibus com capacidade acima de 20 lugares, porque aí também vai capacitar aquele motorista candidato à categoria D a conduzir ônibus também com qualquer capacidade de assento. Categoria D, além de preencher aquele pré-requisito que é para qualquer categoria profissional, lembre, você já deve ter gravado essa frase, de tanto que eu já repeti. Se não gravou, grave agora. Então, o pré-requisito é não ter cometido nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média nos últimos 12 meses. Além disso, o candidato à categoria D e também a E tem que ter a idade acima de 21 anos. Então, a idade mínima para conduzir um veículo de transporte coletivo é 21 anos. Acima de 8 lugares além do condutor já é considerado transporte coletivo. Então, a idade mínima é 21 anos. Categoria E é a categoria mais elevada de vias terrestres. Categoria E, você vai poder conduzir aqueles veículos que pesam mais de 6.000 quilos, porque lembra que a categoria C é só até 6.000 quilos.
E se o veículo possuir acima de 6.000 quilos de peso bruto total, aí você já tem que ir para a categoria E. Você vai poder conduzir aqueles veículos de grande porte que se movem através de articulação. Aqueles veículos que pesam mais de 6.000 quilos. Categoria E. Vou aproveitar o gancho e vou passar para vocês aqui mais uma dica especial. Quais são as categorias de habilitação? Categoria A, categoria B, categoria C, categoria D, categoria E. A categoria C, D e E são profissionais, então exige pré-requisitos e prazo de habilitação. Pré-requisito: não ter cometido nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média nos últimos 12 meses. Para a categoria D e E, além disso, o motorista tem que ter idade acima, idade superior a 21 anos, né? Prazo de habilitação para tirar cada categoria profissional. Categoria C, exige-se 1 ano de B. Como eu disse, 1 ano de permissão para dirigir vale. É uma habilitação, permissão, só que provisória. Categoria D, exige-se 2 anos de B ou 1 ano de C. Então, 2 anos de B ou 1 ano de C. A categoria E é a única categoria profissional que você não pode ir de B, de bola, para ela. Você tem que tirar antes a C ou a D. Então, para tirar a E, você tem que ter 1 ano de C ou 1 ano de D. Só depois que pode tirar a categoria E. Quando você tira a categoria E, você pensa assim: eu estou na categoria mais elevada que tem, posso conduzir qualquer tipo de veículo de vias terrestres. Sim, qualquer tipo de veículo, menos os que se enquadram na categoria A. Aí você fala assim: ele tem categoria E, mas se ele sabe dirigir uma carreta, quer dizer que aquele condutor sabe conduzir uma moto? Não, porque são equilíbrios diferentes. Então, se perguntar em prova lá assim: que tipo de veículo você pode conduzir com a categoria E? Então, você pode conduzir com a categoria E aqueles veículos que se enquadram na categoria E, claro, que se movem através de articulação, pesam mais de 6.000 quilos. Você pode conduzir aqueles veículos que se enquadram na categoria D, que é para o transporte coletivo, veículos que têm lotação acima de 8 lugares, além do condutor, inclusive ônibus com qualquer capacidade de assento. Os veículos que se enquadram na categoria C, que são aqueles de carga até 6.000 quilos, caminhão, tratores. E os que se enquadram na categoria B, que é aqueles veículos que pesam até 3.500 quilos e a lotação só até 8 lugares, além do condutor. Menos os que se enquadram na categoria A. Porque o equilíbrio da moto é o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio do carro é o equilíbrio estático. E o equilíbrio do carro é o mesmo equilíbrio de um caminhão, de um ônibus e de uma carreta. Por isso aqui você pode voltar tudo e conduzir o que está atrás, as categorias para trás. Mas a categoria A é equilíbrio diferente. Então, se você tem categoria E e quer conduzir uma moto, você tem que incluir a categoria A na sua habilitação. A habilitação fica AE. Aí sim, você pode conduzir qualquer tipo de veículos de vias terrestres. Porque você vai ter a categoria de equilíbrio dinâmico e as categorias de equilíbrio estático. Questão de prova, então, eu até falei isso em direção defensiva também. Mas eu acredito muito em métodos de memorização. Quanto mais você ouvir, melhor. Então, equilíbrio da moto e do carro, dinâmico e estático. Da moto, dinâmico, e do carro, estático.